Olá, quer ver como eu decorei esse pote grande de palmito? Primeiro eu comecei fazendo a tampa, para isso eu usei esse produto chamado Volume da Full Color e passei esse volume por toda a tampa do lado de fora. Usei para isso uma espátula e fui espalhando esse produto por toda a tampa. Depois que eu espalhei, eu peguei a esponjinha de efeito da Grid Brasil e fui dando batidinhas. Fiz isso na tampa toda e deixei secando. Na sequência, peguei o pote e marquei aí a altura de 6 centímetros. Usei para me ajudar a fita métrica e essa canetinha de giz. Com a marcação feita, eu usei essa fita crepe da Grid e fui colocando da marcação para baixo e coloquei em volta aí do pote todinho para a gente poder pintar a parte de cima. Fiz isso, passei bem um paninho para essa fita ficar bem grudadinha e não vazar a tinta. Na sequência, usei a tinta Peluche Chalk Restauro da Full Color. Lembrei também de proteger o bocal aí do pote. Essa tinta dispensa o uso do primer e com a ajuda desse batedor aí de espuma importado da Grid, eu pintei todinho o pote. Se você não tiver esse batedor, você pode usar rolinho, pincel e até uma esponjinha de lavar louça, mas eu confesso que esse batedor facilita muito o trabalho. Passei uma demão, deixei secar e passei uma segunda demão. Se você quiser acelerar com secador, pode também. Enquanto eu vou pintando, vai aí me dizendo de onde você está assistindo e aproveita, já coloca seu dedinho aí no coração e no joinha e já me dê um like, assim vocês vão me ajudar a divulgar um pouquinho mais meu trabalho. E se quiserem compartilhar, eu também agradeço de coração. Na sequência, usei a tinta açafrão e a tinta toffee também, as duas Chalk Restauro da Full Color, e o stencil 1049 das Benditas Criações. É um stencil só de escrita. E eu usei esse pincel, é um pincel para stencil da Royal Majestic que vocês encontram lá no site da Julie Santiago. Posicionei esse stencil e fui pegando os dois tons aí de tinta com esse pincel, sem me preocupar muito na quantidade. Olha aí, eu só queria deixar ele um pouquinho mais claro e fui passando em vários lugares aí, olha, do pote. Em alguns lugares ficou mais escuro, em outros ficou um pouquinho mais claro. Fui fazendo isso em volta do pote todinha nessa parte que eu já tinha pintado. E o pote já tá criando vida. Olha aí. Fiz também um sombreado com a mesma tinta aí na parte de cima, com o mesmo pincel pituá. Carreguei o pincel, tirei bem o excesso e fui fazendo esse sombreado. E com o restante de tinta que tinha aí no pincel, fui dando também esse movimento circular e fazendo mescladinho aí toda essa parte pintada aí de bege. Agora é só tirar a fita crepe dessa parte de baixo e posicionar novamente a fita na parte de cima, nessa parte que já está pintada, para a gente proteger, para depois pintar esse pedaço aí de baixo. A parte de baixo eu usei essa tinta azul royal, também Chalk da Full Color, e usei o batedor de espuma da Grid para pintar toda essa parte de baixo, inclusive o fundo aí do pote. Passei uma demão e deixei secar, uma demão já foi o suficiente. Se você achar necessário, você passe uma segunda demão, mas lembre-se de respeitar o tempo de secagem entre as demãos de tinta. Lembrando que a tinta Chalk dispensa o uso do primer. Se você não estiver usando tinta Chalk Restauro, aí vai ser importante que você use o primer antes de pintar. Agora é só tirar a fita crepe e olha que combinação linda dessas cores. Eu usei agora esse stencil número 6601, também das Benditas Criações. E aí, para eu deixar ele mais seguro, para eu me sentir mais segura para fazer, eu prendi esse stencil com a fita crepe.
Para a pintura do stencil, usei um pincel Pituá e a tinta Peluche, a Chalk Restauro também. A mesma que eu usei na parte de cima. Então, eu vou dando batidinhas, mas poderia ser também em movimento circular, que daria certo do mesmo jeito. Terminou, é só tirar o stencil, secar, posicionar o stencil novamente na parte que está faltando e repetir o mesmo processo. E olha que lindo que ficou a parte de baixo. Agora eu vou usar esse papel, um papel para decupagem. É da Litocart, o código 938. Eu costumo colocar numa pano úmido para que quebre um pouco as fibras do papel e ele fique mais fácil na hora de colar e não corra o risco dele enrolar todinho. Para colar, eu uso cola branca. Estico a cola aí, olha, eu distribuo com um rolinho de pintura e aí é só posicionar no pote. Olha que bonito, gente. Coloco um plástico por cima e com a ajuda de um paninho estico bem mesmo para não criar nenhuma bolha de ar. E então, o que é que vocês estão achando? Estão gostando? Eu tô achando que tá ficando bem bonito. Tiro aí a fita crepe da parte de cima e faço um sombreado com o pincel Pituá e aquele toffee misturado com o açafrão. Faço um sombreado aí em volta de todo o desenho e isso faz toda a diferença no resultado final. Eu simplesmente amo fazer esses sombreados aí em volta desses desenhos para decupagem. A tampa, depois de bem seca, eu passei a tinta Chalk Azul Royal. Olha que lindo que ficou e tá dando para vocês verem a textura que a gente conseguiu fazer com aquele volume. Ficou bem bonito, não é? Uma demão só já foi suficiente. Depois de seco, é só fechar. Usei também esse rami que é lá da Raleigh Fitas, dei algumas voltas. Depois fiz um lacinho aí na parte da frente. Fiz um nozinho, tirei o excesso com a tesoura. E tá pronto o nosso pote. E então, gostaram? Se gostaram, lembre-se, deixa aí seu like, curta, compartilhe. E logo eu volto com mais dicas e mais ideias.